Fala pessoal, agora com um cenário novo aqui atrás, né? Os meus livrinhos que eu gosto muito. Hoje vamos falar sobre a seguinte questão: Atos capítulo 2 versículo 33 prova que o Espírito Santo é um ser impessoal? Bom, muitas pessoas citam esse texto para tentar provar ou mostrar que o Espírito Santo ele é um ser impessoal. Então existem praticamente três argumentos aqui. O primeiro argumento, que eu já ouvi e vi muito, é que o termo espírito aqui, que em grego é o pneumatos aqui, né? Esse termo é do gênero neutro, tá? E o gênero neutro em grego, né? Ele se refere a uma coisa. Ele se refere a coisas e não a um ser pessoal. Então eu ouço esse argumento, tá? O segundo argumento é que o termo derramou aqui, né, está falando do Espírito Santo, que ele foi derramado. Então como é que um ser pode ser derramado? Esse termo aqui, ó, exergen, esse termo ele é usado para, por exemplo, coisas, derramar sangue, derramar vinho, certo? E ele é usado para derramar o Espírito Santo. Então veja, é um termo que está ligado a coisas e está ligado ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo seria o que? Uma coisa, né? E não uma pessoa em si. O terceiro argumento é que o pronome isto, que no caso é o tutor aqui, né? Ele também está no gênero neutro. Ou seja, o Espírito Santo é chamado de isto. E quando se usa o isto, está ligado a um ser não pessoal. Então, eu quero responder aqui esses três argumentos, mas antes que eu comece a falar sobre ele, se você tem interesse de estudar hebraico bíblico, agora você tem uma oportunidade por um valor extremamente pequeno. Aqui na parte de membros nível 2, está tendo, eu vou fazer, né, eu já estou preparando um curso de hebraico bíblico do básico até o nível avançado, certo? Então quando você clica, você tem a primeira opção, R$5 mensais, que é o nível 1, e R$20 mensais, que é o nível 2. O curso de hebraico vai estar no nível 2, tá? Só que quando você assina esse nível 2, você tem direito ao conteúdo também do nível 1, certo? Que eu estou falando sobre crítica textual do Novo Testamento, especificamente no livro do Apocalipse. Estamos examinando todos os versículos do Apocalipse dentro das variantes textuais. Então, caso você tenha interesse, é só você assinar aí, beleza? E também um curso de grego bíblico, só que esse é diretamente comigo, tá? A gente já tem aí um grupo no WhatsApp onde a gente trabalha lá, certo? E já tem aí várias pessoas estudando, beleza? Então é isso aí. Não se esqueça de seguir a minha página lá no Instagram, essa aí, Exegese Bíblica, tá? O link está aqui na descrição, você clica, já vai ser direcionado para lá, tá? E aqui eu tenho a matéria de crítica textual do Novo Testamento. Podemos confiar no Novo Testamento, tá? É uma matéria que eu escrevi, ela tem 233 páginas. Uma matéria com muita pesquisa exclusiva que nós não temos em nenhum livro em português, tá? Então, o que eu mostrei em Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse e outros livros, muitos livros ou todos eles que nós temos em português, eles não trazem nada sobre aquilo que eu mostrei, beleza? Então, caso você tenha interesse, você pega aí o meu contato e fala comigo. O valor é R$80, tá? Essa matéria ela está em PDF, caso você queira imprimir, então aí você deixa a seu critério, beleza? Então vamos lá, né? Vamos para o tópico de hoje. Bom, respondendo aqui a primeira questão sobre o gênero, tá? Quando se fala do gênero neutro, que no caso pneumatos é realmente do gênero neutro, e o gênero neutro
ele é usado para de fato se referir a coisas. No entanto, isso é geralmente, não é algo que é restrito, só pode se referir a coisas, né? Não, é algo que geralmente se refere. Por exemplo, quando você tem a palavra paidion, paidion, que é criança, é também do gênero neutro. Você ousaria dizer que uma criança não é um ser pessoal? Não, né? O termo pneuma, que é usado inclusive para Deus, lá em João 4, 24, né, quando fala Deus é Espírito, você acredita que Deus ele é um ser impessoal ou um ser pessoal? Então veja, o termo Espírito ele também é usado para anjos, é usado para demônios, é usado para Deus e também para o Espírito Santo. Então quer dizer, se eu usar o argumento do gênero, eu vou ter problemas com outras palavras, inclusive a palavra daimonia, que é demônio, né? Que também é do gênero neutro, né? E ninguém discute a questão se criança ou demônio, né, são ou não impessoais. Todo mundo acredita, pelo menos até onde eu sei, acredita que uma criança é um ser pessoal, né? Então quer dizer, quando a gente fala de gênero, é uma coisa que nós temos que compreender. Gênero, ele é apenas uma matéria da sintaxe, tá? Gênero, ele serve para você ter uma concordância com outros termos, para você ter ali uma concordância gramatical. O gênero, ele não lida necessariamente como a coisa é, se ela é uma coisa ou se ela é uma pessoa. Por exemplo, você ousaria dizer que o amor, o agape, é uma pessoa? Não, né? Então, só que agape é do gênero feminino. Mas eu vou dizer que é uma mulher porque é do gênero feminino? É óbvio que não. Gênero é uma matéria da sintaxe. Todas as palavras têm que ter gênero, certo? Então você vai ter muitos termos, né, que são masculinos, que não tem nada a ver com seres pessoais. Então quer dizer, esse argumento do gênero, ele é tão falho, mas tão falho, que muitos até deixaram de usar, tá? Então esse argumento do gênero neutro, ele é completamente falho. O segundo argumento que eu quero responder é sobre o tutor. Porque aqui quando você fala, né, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. Isto o quê? O que ele derramou? Quando nós pegamos esse isto, o que esse pronome é? Ele é um pronome neutro, singular, no caso acusativo, certo? Quando você pega o seu antecedente, que é aquele a quem ele vai se referir, você tem o termo pneuma que está no caso genitivo e ele está no caso acusativo, certo? Só que o termo, esse termo aqui, ó, epangeliam, que é no caso aqui traduzido como promessa, ele está no caso acusativo, é do gênero neutro e é singular, concordando com o pronome tutor, no caso isto. Então isto está se referindo à promessa, certo? Só que aqui nós temos também outra questão, uma questão gramatical, que é a seguinte: aqui você tem o caso genitivo, né? Tu, pneumatos, tu, hagio, no caso do Espírito Santo. Esse genitivo aqui, ele é tratado como um genitivo de aposição. O que isso significa? Significa que o substantivo pneumatos, espírito, do espírito, ele é uma identidade acerca dessa promessa. Isso significa que a promessa é o próprio Espírito Santo. Então o texto ele está falando assim, ó: tendo recebido do Pai a promessa, que é o Espírito Santo. Então essa promessa é o próprio Espírito Santo e ele foi sim tutor, derramado, tá? Só que o argumento do isto aqui, ele também é um argumento falho. E por quê? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui nessa imagem, né, eu peguei aqui um texto. Deixa eu subir a minha imagem aqui. Esse texto de Mateus, capítulo 18, versículo 4,
Ele está falando aqui, ó, to paidion tutor. Olha aqui, ó, o pronome tutor é o mesmo lá de Atos 2:33. E o tutor aqui está ligado a quem? Ao paidion. Paidion é criança, esta criança. Então, se eu for usar o argumento do pronome neutro para se referir a algo impessoal, então criança é impessoal, porque criança aqui ele está com o pronome tutor também, né? Então esse argumento ele não funciona, ele não é um argumento pesado aqui, tá? Então o texto de Mateus 18:4 ele usa um pronome neutro para um ser pessoal, é uma coisa que é um argumento que não tem problema, tá? Aí aqui você tem a seguinte tradução, né? Hosting, né? Aquele ou quem. Aí você tem portanto, no caso, portanto, aquele que ou quem. Aqui você tem o real tom, se ou a si mesmo, tapenosei, se humilhar, a si mesmo se humilhar, né? Como topaidion tutor, como esta criança, rutos estin, este é romedson, o maior ente basileia ton uranon, o maior no reino de Basileia dos céus, tá? Então, quem se humilhar, ou como algumas outras traduções colocam, né, aqui, tornar humilde, né, como faz ali a Almeida do século 21, né? Mas dependendo de como você faça aí, a tradução não vai ter ali problema, né? Então tá. Só que aí eu já sei o argumento contrário. Jefferson, mas esse texto não está falando que a criança foi derramada, como está acontecendo com o Espírito Santo. Porque é o seguinte, quando você vai pegar, né, a palavra lá, a palavra derramou, ela é usada assim, ó. Mateus 9:17 temos: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho. Veja, vinho é impessoal, então ele que se derrama, certo? Então você tem aqui Mateus 23:35: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Veja, sangue justo, certo? Então aqui está falando do sangue, o sangue que foi derramado. Então veja, sangue derramado, vinho derramado, certo? Ou seja, são coisas impessoais, não são pessoas, tá? Aí quando você pega esse texto aqui de João 2:15, você tem aqui, ó, espalhou o dinheiro dos cambiadores. Não fala espalhou, é o mesmo termo, derramou, né? O dinheiro. Então, quando fala derramou o dinheiro, dinheiro é impessoal. Então, veja, esse termo está ligado a algo impessoal, né? Então, como é que a gente vai acreditar que o Espírito Santo é um ser pessoal se o termo que é usado é para algo impessoal, né? Bom, vamos lá. Primeira questão, né? Esse texto, no caso aqui, ó, essa expressão derramou isto, né, que vós agora vedes e ouvis, preste atenção, derramou isto que vós agora vedes com os olhos e ouvis. Eu pergunto a vocês, o pessoal estava vendo o Espírito Santo? Não, né? O que esse pessoal estava vendo? Ele estava vendo a manifestação do Espírito Santo, certo? Porque eles não estavam vendo o Espírito. Então, se esse derramou se refere ao Espírito Santo, então eles estavam vendo o Espírito Santo? Eles estavam ouvindo o Espírito Santo? Não. Eles estavam o quê? Vendo e ouvindo os
dons de línguas que estavam acontecendo ali em Atos 2. Se você ler desde ali os versículos 17, né, em diante, você vai perceber isso. Então, quer dizer, esse termo derramou, o termo derramou, despejar em si, ele pode se referir a algo que você tem, não a você em si. Por exemplo, ó, mostrar vocês aqui exemplo, tá? Cadê? Aqui, ó. Esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, se você ler aí na sua tradução, olha só, hein? Só para mostrar a vocês aqui como é que ele é traduzido em algumas versões. Estou pegando aqui algumas traduções em português para vocês verem, né? Cadê? Aqui, ó. Algumas traduções, né? Paulo, ele vai falar assim, ó: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação. Paulo falou que está sendo derramado aqui. Então Paulo não é um ser pessoal. Paulo estava se referindo a quê aqui? É óbvio que derramou aqui, ele está falando da morte dele, certo? Então ele fala que ele estava se derramando, ele estava sendo derramado. Só que veja, algumas traduções, elas acrescentam aqui, cadê a expressão sangue, se não me falha a memória, tá? Ó, a Bíblia Edição Católica para Todos, ela traduz como minha vida, né? Minha vida está indo embora, certo? Aqui, ó. Quanto a mim, chegou a hora de oferecer a minha vida em sacrifício. Só que o texto grego está falando, como vocês podem ver aqui, ó, ego gar, de fato, ego eu, né? Aí ele usa um advérbio já, spendomai, que é estou sendo derramado, literalmente. E esse termo aqui é derramar mesmo, despejar, derramar. Então veja, quando se fala que Paulo, que ele está dizendo que ele está sendo derramado, ele está falando do que? Dele ou da vida dele? É óbvio que ele está falando da vida dele, certo? Algumas traduções eu vi que elas traduzem como elas acrescentam a expressão sangue, tá? Nesse texto, né? Se eu conseguir achar aqui, eu até mostro, tá? Alguns colocam a minha vida, o meu sangue, enfim. Neste caso aqui, ele está falando da vida dele, certo? Então, o que acontece? Quando Paulo ele diz que está sendo derramado, o que está sendo derramado é a vida dele, certo? Certo. Agora veja aqui esse texto, como ele é interessante, ó. Em Atos 10:15, Atos 10:45, fala assim, ó: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ele usa dorea, tu, hagio, pneumatos, kerhutai, né? Kerhutai. Então aqui ele usa o termo doreá, presente do Espírito Santo, dom do Espírito Santo se derrame também sobre os gentios. Então, quando fala que o Espírito Santo ele está sendo derramado, o que está sendo derramado é o que ele passa para o ser humano, os dons, as características. E é exatamente isso que o texto de Atos 2 está falando. Atos 2 está tratando das línguas. Ali ele também fala no versículo 17, né, de profecia, visões, sonhos. Então veja, está tudo relacionado à questão de dom. Então o Espírito Santo ele é derramado no sentido de os atributos que ele tem em si é que vai ser derramado, até porque ninguém estava vendo o Espírito Santo ali, certo? Porque se você interpreta isso aqui como o Espírito Santo que está sendo derramado literalmente, então
o pessoal estava vendo o Espírito Santo? Não, eles não estavam vendo, né? Eles estavam vendo a manifestação dos dons que o Espírito Santo traz. Então esse é o tópico, né? Concordo sim que quando ele fala derramou isto, se refere à promessa, e essa promessa é o próprio Espírito Santo, tá? Só que aqui você tem uma conotação de ser derramado algo da pessoa em si, como Paulo fala, né? Estou sendo derramado. Então quer dizer o quê? Que a vida dele estava sendo, e não ele em si, tá? Então é algo que faz parte dele. Então, quando se fala do Espírito Santo, é algo que faz parte do Espírito. No caso, os dons, né? Aquilo que ele presenteia o homem, né? No caso aqui em Atos capítulo 2, certo? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo.